Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 19 de novembro, finalizando mais uma semana, agradecendo a cada um de vocês que acompanha o nosso trabalho. Acesse o nosso portal guará.com, acompanhe tudo ao vivo. Vamos aos destaques. Prefeitura de São Luís ainda não expediu o decreto sobre a utilização de máscaras nos ônibus na capital. A flexibilização deixa dúvidas na população. Em que nós vamos recomendar o uso da máscara. Aquilo que era obrigatório vai passar a ser recomendado. Terceira dose contra o coronavírus para maiores de 18 anos já está disponível nos pontos de vacinação da capital. Semana de combate ao feminicídio encerra e registros de violência contra a mulher ainda seguem causando muito medo. Representantes da ONU visitam o Maranhão para avaliar os direitos humanos. Final de semana de provas do Enem. Acompanhe as dicas dos especialistas. E ainda, Dia da Consciência Negra. 10 anos de conquista do direito de cotas para acesso à universidade. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje falando sobre a aplicação da terceira dose de vacina contra coronavírus. É importante que se reforce o que diz a ciência, a pesquisa, a experiência. Existem estudos para fortalecer a corrente que aprova a vacina. Não existe microchip, não existe extermínio da população em massa. Agências nacionais e internacionais têm respaldo e respeito para dar diretrizes de como devemos superar a pandemia da Covid-19. Onde mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil, mais ainda no mundo. A vacina nada mais é que uma proteção e está sendo ofertada de graça em dias da semana e finais de semana. Um dia após iniciar a vacinação da terceira dose para pessoas com 30 anos ou mais, a Prefeitura de São Luís aumentou o público. Agora, quem tiver 18 anos ou mais e já tenha tomado a segunda dose ou dose única há 5 meses, pode reforçar a imunização. A gente sabe que nesses últimos dias houve essa novidade com o ministro da Saúde anunciando uma terceira dose, que é uma dose de reforço para a população em geral adulta, ou seja, 18 anos ou mais. E São Luís já começou com essa aplicação desde hoje. Nós estávamos analisando nossas demandas, nossos estoques, e nós verificamos que foi e a gente conseguiria atender sim toda a população com 18 anos ou mais e que tivesse feito a segunda dose com esse intervalo de 5 meses, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. A terceira dose está sendo aplicada com a vacina da Pfizer, independente de qual vacina a pessoa tenha tomado antes, se Coronavac, AstraZeneca ou a própria Pfizer. O estoque em São Luís é satisfatório para atender todos os públicos. Nós estamos utilizando o sistema heterólogo. Então, quem tomou a primeira e a segunda dose de Coronavac, agora está recebendo uma terceira dose de reforço, que é a dose da Pfizer. Quem tomou a primeira e a segunda dose da AstraZeneca também está recebendo uma dose de reforço da vacina Pfizer. A Prefeitura está esperando a chegada de uma nova remessa de vacinas, provavelmente da marca Janssen. Elas vão reforçar as que já têm. Quando a Prefeitura lança o novo calendário, ela já lança de maneira bem segura e responsável, então a gente garante que esse estoque ele seja o necessário para atender a demanda que a gente está esperando. A flexibilização do uso das máscaras ainda gera dúvidas na população. Uma delas diz respeito ao transporte coletivo. Ficou a cargo da Prefeitura de São Luís emitir alguma posição, se usa máscara ou libera a utilização também nos coletivos. Nossa equipe foi em busca das respostas. Veja. O local é considerado um dos pontos de maior risco de contaminação e transmissão de Covid-19 durante este período de pandemia de coronavírus. Só que, apesar disso, a partir de agora, o uso de máscaras de proteção não é mais obrigatório dentro do transporte coletivo. A decisão será divulgada pela Prefeitura de São Luís através de uma portaria que vai flexibilizar o item de proteção. Diante da flexibilização, nós estamos publicando uma portaria nos próximos dias em que nós vamos recomendar o uso da máscara. Aquilo que era obrigatório vai passar a ser recomendado, porque é importante que nós saibamos que essa recomendação, essa flexibilização se deu em razão do excelente trabalho
da equipe de saúde, alinhada com o prefeito Eduardo Braide, no quesito da nossa vacinação, né? Hoje a gente já se encontra com 95% da população adulta vacinada, e isso, juntamente com a consulta e estudos perante aos órgãos de saúde, nos possibilitou flexibilizar, e por esse motivo nós estamos baixando uma portaria para flexibilizar o uso da máscara. Na capital maranhense, cerca de 700 mil pessoas usam o transporte coletivo diariamente. Em agosto deste ano, a Prefeitura ampliou o número de ônibus. São 708 veículos em circulação na capital. A Secretaria de Trânsito orienta que a determinação de flexibilizar o uso de máscaras vale tanto para os passageiros quanto para os cobradores, mas pede bom senso de todos que utilizam com frequência o transporte coletivo. Mas frisando sempre que a orientação da administração é que sempre que utilizar o transporte público, que faça o uso da máscara. Olha aí, outra polêmica que envolve o transporte público diz respeito à volta do funcionamento do ar-condicionado. O prefeito já confirmou o retorno para o dia 1º de dezembro. Por conta da pandemia e atendendo uma recomendação da Vigilância Sanitária, foi determinado que esses ônibus não circulassem com o ar-condicionado, evitando assim um ambiente fechado e uma maior probabilidade de contaminação pela Covid-19. Já que superamos parte deste momento difícil, agora se espera a limpeza e manutenção dos equipamentos para poder voltar ao normal. Vamos seguir para o intervalo. Ainda nesta edição vamos falar do Dia da Consciência Negra e também sobre o Enem 2021. Eu volto já. De volta, e uma decisão da Justiça condenou por improbidade administrativa a ex-prefeita de Bom Jardim, Maurinete Gralhada. Segundo a Justiça, ela teria desviado mais de R$ 2.700.000 dos cofres do município. A fraude teria iniciado com a dispensa de licitação e com o procedimento licitatório na modalidade pregão, nos quais várias irregularidades foram constatadas. Outras pessoas também foram condenadas nessa questão. Todos terão direitos políticos suspensos por 5 anos, além de outras punições. Outra ação da Justiça resultou no Ministério Público do Maranhão, que ajuizou por ato de improbidade administrativa 13 servidores municipais de Bom Jesus das Selvas, que registraram candidatura de fachada a vereador nas eleições de 2020. Além do ressarcimento do valor do dano causado, porque continuaram recebendo seus salários, o Ministério Público pede a condenação dos acionados à perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio da função pública, além da suspensão dos direitos políticos por até 14 anos. Olha, terminou hoje a 5ª semana de combate ao feminicídio. Segundo a apuração, este ano 45 mulheres foram vítimas de crimes aqui no Maranhão. Esse evento levantou várias questões e oportuniza conscientização em homens e mulheres sobre seus direitos. Neste ano, aqui no estado do Maranhão, o feminicídio já vitimou 45 mulheres e, como forma de chamar a atenção para esses crimes, a Casa da Mulher Brasileira realizou a 5ª edição da Semana de Combate ao Feminicídio. Nós criamos essa semana, que está na 5ª edição, como forma de combater essa violência e fazer com que as mulheres denunciem para sair desse ciclo de violência, sabendo que é muito provável que ela seja vítima de feminicídio. A semana contou com uma vasta programação desde o dia 13 de novembro e será encerrada no dia 21, agora no domingo, com a primeira corrida de combate ao feminicídio. Estamos realizando palestras em todas as escolas, universidades, comunidades, que nós fizemos uma articulação para levar essas informações sobre a violência contra a mulher, sobre como enfrentar, e aí encerraremos no dia 21, na litorânea, fazendo a primeira corrida estadual de combate ao feminicídio. Lembrando que o ponto de encontro para os participantes será na Praça do Pescador, a partir das 6 horas da manhã. Bem, antes de seguir para o intervalo, vamos falar sobre o novo valor do salário mínimo. Segundo o Ministério da Economia, a projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, deste ano subiu de 8,4% para 10,04%. Este índice é a base da correção anual do salário mínimo pelo governo. Se esse aumento previsto se confirmar
e não houver mudança nesse cálculo, o reajuste do salário mínimo em 2022 também será maior que o estimado anteriormente. Atualmente, nós temos aí o salário mínimo de R$ 1.100. Com a nova previsão, o valor subirá para R$ 1.210,44 já no ano que vem. Você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo, vamos falar sobre dicas para o Enem. Esse final de semana também é o dia da consciência negra. Eu volto já. A previsão é que para a madrugada de amanhã, 1h21, a baixa-mar estará medindo 0,8 centímetros. Às 7h24, a pré-mar estará medindo 5,4 metros. Às 13h31, a baixa-mar estará medindo 1,2 metros. E às 19h22, a pré-mar estará medindo 5,4 metros. Voltamos e o Maranhão recebeu hoje a visita do representante das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Na oportunidade, aconteceu uma reunião com a Defensoria Pública da União e Estadual para conhecer as políticas públicas que acontecem no Estado. Eduardo Gomes. O Maranhão recebeu representantes da Organização das Nações Unidas, que chegaram aqui no estado para conhecer de perto a realidade das comunidades e povos tradicionais. Eles se reuniram com representantes quilombolas, indígenas e quebradeiras de coco babaçu. E eles também pretendem visitar de perto, conhecer de perto a realidade dessas comunidades que ficam no interior do estado. Recebemos um convite do governo federal do programa de proteção das pessoas defensoras dos direitos humanos. Então, estamos participando, eu e minha colega Fabiola, que é a assessora nacional dos direitos humanos na equipe em Brasília, na equipe das Nações Unidas em Brasília. Estamos participando em um seminário, um evento sobre o programa da proteção das pessoas defensoras. E é um momento de oitiva de representações de lideranças de comunidades tradicionais e também de entidades que atuam com essa pauta, para que a ONU possa, através do seu representante, ter algum tipo de informação mais qualificada e, no nosso entendimento, um pouco mais direta, para fazer a avaliação que está fazendo no Brasil quanto a violações de direitos humanos. Os representantes de comunidades quilombola avaliam de forma positiva essa visita e esperam que a ONU atue em busca de recursos para que sejam feitos investimentos em políticas públicas. É muito importante. Cada mobilidade que a gente faz nesse intuito de divulgar e de falar a situação das comunidades quilombolas no nível nacional, no estado, também no Maranhão, é tão importante, porque você leva uma demanda e não fica só na fala, fica na visualização mesmo, a visita, a localidade. Então, para a gente isso é de grande importância. Da sede da Defensoria Pública da União, Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará. E olha só, atenção estudante que vai realizar as provas do Enem. Este final de semana, no domingo, acontece a primeira prova e nada melhor do que assistir o que dizem os professores experientes nesse assunto. Depois de uma baixa muito grande nas inscrições para o seletivo deste ano, cabe também uma reflexão sobre o futuro da nossa juventude. Faltam menos de 48 horas para o início do Exame Nacional do Ensino Médio 2021. É aquela história, quem se preparou vai confiante. Quem não estudou como devia tem uma preocupação extra. As aulas, desde o início da semana, são mais para relembrar alguns assuntos em tópicos. Agora, o que mais vale passar aos candidatos são orientações de como se comportar nestas horas que antecedem as provas. Eu costumo dizer assim, quem já treinou sua técnica, mantenha sua técnica. Quem já tem suas áreas de conhecimento, que o Enem cobra, né? Áreas de conhecimento, eu não preciso só argumentar. Eu preciso demonstrar áreas de conhecimento, seja na filosofia, seja na medicina, seja na literatura e na arte em geral. Então, você já tem suas áreas de conhecimento. Você vai se preparar para um tema que é da nossa realidade, porque o Enem ele tem essa característica, ele não coloca um tema que foge da nossa realidade. Daniela é professora de língua portuguesa. Neste final de semana, tem a temida redação. Alguma ideia de assunto, professora? Olha, pela experiência que a gente já tem, né? E também, assim, pelo que a gente tem lido e tem ouvido falar,
Eu acredito que neste ano vem alguma coisa direcionada ou para a área educacional ou familiar, e também pode vir alguma coisa direcionada à área da saúde. Por exemplo, um tema que é preciso ser explorado no Brasil, doação de sangue, doação de órgãos, que é uma coisa que não depende só de um viés político, de uma determinação política, de uma vontade política, depende de um desejo próprio. Então, se eu quero ser doadora de sangue, se eu quero ser doadora de órgãos. Uma outra coisa também é essa relação importante, família e escola. O quão importante é a família, né, para o processo de aprendizagem, o processo educacional das crianças, pode vir alguma coisa relacionada a isso. A Bianca já prestou o Enem em outros anos como teste. Dessa vez é para valer. E ela garante que está preparada. A minha preparação ela foi feita de muitos simulados, né? Sempre tentando fazer provas antigas também, porque assim a gente consegue conhecer um pouco mais da banca e entender mais como é que eles tentam pegar a gente, né? Com essas pegadinhas e tudo mais. Então, ler com bastante atenção, tentar revisar as questões possível, porque infelizmente o tempo é curto, mas sempre fazendo aquilo que dá. É bom estar preparada mesmo. Apesar de um número menor de candidatos este ano, a maior baixa em toda a história do exame, isso não significa que tudo se torna mais fácil. Quanto menos candidatos, maiores as chances. Mas também a gente tem que entender que aqueles que se inscreveram, que aqueles que optaram por não desistir, são aqueles que estão também mais bem preparados. Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, né? São mais chances, infelizmente é o menor número de inscritos desde o início do Enem para cá. Nós já tivemos Enem com quase 9 milhões de inscritos, né? E aí isso deixa a gente preocupado, porque a gente sabe que há muita gente que está desistindo, isso não é bom para um crescimento de um país, isso não é bom para a área educacional, mas são mais chances. Em contrapartida, se esses aí se inscreveram, mesmo com as dificuldades, mesmo tendo que pegar ali o último dinheiro que tem para pagar essa inscrição, não conseguir isenção, então esses também são os mais bem preparados. Viu só? Bom, e para quem quer testar seus conhecimentos, a Secretaria de Estado da Educação vai realizar nos próximos sábados, dia 20 e 27 de novembro, o simulado online Enem 2021, voltado para estudantes de todo o Maranhão que vão aí prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e outros vestibulares também testarem aí seus conhecimentos. O simulado iniciará às 8h, ficará disponível até às 5 da tarde. No primeiro sábado, amanhã, abrangerá as áreas de linguagem, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, suas tecnologias. Neste dia, o estudante deverá escolher a opção de língua estrangeira, inglês ou espanhol, além de responder questões envolvendo leitura e interpretação textual, gramática, figuras de linguagem, literatura, teoria da comunicação, arte e educação, física, conhecimentos de história, geografia, sociologia, filosofia. Já no segundo sábado, dia 27 de novembro, as áreas de conhecimento serão biologia, física, química, matemática. Os links de acesso ao simulado estão disponíveis no site da SEDUC. Amanhã, sábado, dia 20, é dia da Consciência Negra. Como política afirmativa do governo do estado, a Secretaria de Estado da Mulher vai promover o lançamento da primeira feira MA Preta, que tem o objetivo de valorizar o afroempreendedorismo, valorizando mais oportunidades para toda a população negra do estado, sobretudo mulheres. Você vai ver na reportagem de Eduardo Gomes, vamos destacar uma grande diversidade, uma delas, né, uma grande diversidade de assuntos, que é a Lei de Cotas, que ano que vem completa 10 anos e garante como direito o acesso ao ensino superior. Entrar em uma universidade é o sonho de milhares de jovens em todo o país. Mas para muitos, esse é um sonho bem distante, viu? É que grande parte acaba não tendo acesso ao ensino com qualidade e de forma igual. Quem atua em movimentos sociais analisa que esse cenário ainda é mais complicado para os negros. Mas só que nos últimos anos, a lei de cotas vem transformando essa realidade. Segundo o IBGE, a presença de negros dobrou entre 2011 e 2019, passou de 9 para 18. O presidente da Comissão de Cotas de Negros da Universidade Federal do Maranhão avalia que nos últimos anos houve um avanço bem positivo. Eu considero que essa política ela provocou uma revolução, né, interna na universidade e também na própria sociedade brasileira como um todo. No âmbito das universidades, ela mudou o perfil da universidade, ela tornou a universidade mais diversa e representativa do ponto de vista da composição da população, porque hoje os alunados do ensino superior, né,
pelas políticas de ação afirmativa, a gente conseguiu ampliar, né, a presença de alunos negros, de indígenas, de deficientes, alunos quilombolas. Então, todos, né, esses grupos que tinham mais dificuldades, né, de acessar o ensino superior e com trajetórias mais acidentais dentro do processo, né, de escolarização, na estrutura da forma escolar brasileira, com as ações afirmativas ou com as políticas de cotas, né, de alguma forma a sociedade brasileira e as universidades vêm corrigindo essas possibilidades de acesso ao ensino superior. A Lei de Cotas foi um marco histórico na luta de movimentos negros e estudantis. O Alessandro entrou na universidade pública através da Lei de Cotas e sabe o quanto essa lei foi importante para a trajetória dele. E assim como amigos e colegas tiveram essa oportunidade, que eu tive a oportunidade de hoje estar empregado, graças à minha graduação, eu tive o poder de escolha, sabe? Ter caminhos além daquele que o sistema me empurrava, que seria um emprego de trabalhar de sol a sol, isso hipoteticamente imaginando, né? Então, o sistema de cota, a lei de cotas, foi essencial para o rumo que a minha vida ia tomar, para a aquisição do conhecimento e para o meu próprio destino, para o meu próprio poder de escolha, de saber qual o caminho que eu iria trilhar. O presidente da Comissão de Cotas de Negros da UFMA acredita que essa situação poderia ser ainda mais positiva, caso fossem investir as ações em políticas públicas para que o negro tenha acesso a um ensino de qualidade. Eu penso que políticas públicas, né, com recorte, né, racial, né, e social, elas são fundamentais numa sociedade como a nossa, né, uma sociedade brasileira que se estrutura em profundas desigualdades, né, e sobretudo em desigualdades de oportunidades. Então, quando você olha as oportunidades e sobretudo as oportunidades escolares, né, historicamente, numa série histórica, a população branca ela sempre teve mais privilégio no acesso, na ocupação, né, desses espaços, né, e também muito em função de que ela está posicionada numa situação socioeconômica melhor do que grande parte da população negra do nosso país. Então, quando você cria políticas com esse recorte, né, a chance de diminuir essas desigualdades e de promover a equidade, né, no acesso, sobretudo ao ensino superior, num país como o nosso, que ter um diploma superior, ela significa, sobretudo para esses grupos, ou essa parte da população menos privilegiada social e economicamente, ela significa uma mudança de vida, de geração. Um dia de luta. E como última informação, diz respeito à diversão para a garotada, um passeio em família. Chegou esta semana em São Luís o Jurassic Safari Experience. A atração já é sucesso em outras cidades do país e é um evento que mistura muita interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico recheado de conhecimento, a experiência e a aventura. Tudo isso acontece em um safari de verdade, ou seja, sem necessidade de sair do carro. As atrações acontecem até o domingo, no estacionamento do Shopping da Ilha. Para comprar os ingressos, tirar suas dúvidas, acesse o site jurassicsafari.com.br. Estão abertas até dia 21 de novembro as inscrições para o Festival de Música Timbira 80 anos. É o prêmio Cristóvão Alô Brasil. O festival celebra as 8 décadas de fundação da mais antiga rádio maranhense em atividade, busca fomentar a produção e a difusão da música produzida por artistas nascidos e radicados em nosso Maranhão. Com essas informações, a gente encerra a nossa edição de hoje, desejando um parabéns à nossa diretora, Gabriela Saraiva. E é para você um excelente final de semana. Atenção no Enem, a gente volta na segunda. Tchau.